Itaúsa e Itaú com fortes correções nos últimos meses, caindo em média 20% as duas ações. Será que Itaúsa e Itaú voltaram a ser oportunidade depois de toda essa queda? É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar algumas apresentações, perspectivas do mercado, meu preço teto projetado, dividendos esperados e muito mais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Temos aqui um dos motivos das quedas recentes, tanto da Bolsa Brasileira e também de grande parte das grandes ações aqui da nossa Bolsa. Aqui temos o fluxo estrangeiro da nossa Bolsa, onde desde 14 de abril, que foi o topo histórico da Bolsa, o investidor estrangeiro retirou dinheiro da nossa bolsa. Até aquele momento ele tinha colocado 68 bilhões de reais nesse ano de 2026 e já retiraram até a faixa de 20 bilhões. Então essa forte retirada de dinheiro causou essa queda de quase 200 mil pontos para 166 mil pontos no Ibovespa. E grande parte das ações que tem muita participação do investidor estrangeiro nelas corrigiram bastante por conta dessa retirada de dinheiro. E quando olhamos para a Itaúsa é a maior holding de investimentos do nosso país e ela possui essa composição de carteira. Quando falamos de uma holding de investimentos, é basicamente você pensar como se fosse uma carteira de investimentos dentro de uma empresa. A Itaúsa possui 37,5% das ações do Banco Itaú, principalmente as ações ordinárias. Ela também possui grande participação em Dexo, Alpargatas, Motiva, AGEA Saneamento, Copa Energia e NTS. Então esse é o portfólio completo da Itaúsa e mais de 92% do resultado vem do Banco Itaú. Então quando você investe em Itaúsa, você está investindo em Banco Itaú. Olhando para o valor de mercado do portfólio da Itaúsa, temos aqui o chamado desconto hold, porque pegamos todos os valores de portfólio dessas investidas em relação à participação da Itaúsa, também tiramos alguns ativos e passivos e aí temos o desconto hold, que seria a soma das partes menos o que vale realmente a Itaúsa. Então, nesse último relatório foi na faixa de 20,8% de desconto hold e eu vou destacar depois a atualização sobre isso. E aqui temos uma perspectiva em relação ao fim da ineficiência fiscal para 2027. Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 458 milhões de reais foram tecnicamente perdidos por conta de despesas com PIS e COFINS sobre os JCPs recebidos. Então, a partir do próximo ano, é esperado que a Itaúsa tenha ali quase 1 bilhão, dinheiro não perdido mais, por conta da resolução dessa ineficiência. Então vai ser outro destrave de valor aqui na Itaúsa. E olhando o desconto hold, na minha planilha eu coloco a atualização em tempo real em relação à cotação de cada uma das empresas e a participação que a Itaúsa tem nas que não são listadas. E com isso, nós temos atualmente um desconto hold na faixa de 25% na Itaúsa. E vamos lembrar que eu conferi principalmente com as ações do Itaú ordinárias, que são as ações que realmente a Itaúsa possui. Então, com isso, nós temos 25% de desconto holding aqui na Itaúsa. Em dezembro de 2025, chegou a 26,2%, depois teve uma queda e agora, recentemente, voltou a ter mais desconto hold quando olhamos para a Itaúsa. Então ficaria mais barato você investir em Itaúsa do que comprar diretamente as ações do Banco Itaú. Mas vamos lembrar que existe um risco adicional. Teria o risco operacional ao investir diretamente numa hold, porque ela pode cometer alguns erros de alocação de capital. Temos aqui os resultados do primeiro semestre em relação às investidas da Itaúsa, onde o lucro líquido do Banco Itaú cresceu em 10% em relação ao ano passado, Dexo teve um crescimento de 13%, Alpargatas teve um crescimento do EBITDA em 40%, Motive e Copa Energia na faixa de 18%, NTS teve uma queda aqui no EBITDA e a AGEA um crescimento do EBITDA consolidado, mas eles estão dando prejuízo no curto prazo devido ao elevado endividamento. Mas grande parte do resultado da Itaúsa vem da sua participação em Banco Itaú. No primeiro semestre de 2026, eles tiveram o resultado das investidas de 9,3 bilhões de reais, 8,8 bilhões vieram do Banco Itaú e 602 bilhões do setor não financeiro, que são aquelas outras empresas. Então, somente no primeiro semestre de 2026, 94,5% do lucro da Itaúsa veio
do Banco Itaú. E depois disso, a Itaúsa tem um resultado próprio, porque ela possui algumas despesas com a holding, também resultado financeiro, porque ela possui uma baixa dívida, e depois tivemos o lucro líquido recorrente da Itaúsa, que cresceu em 12% em relação ao ano passado. Nesse trimestre também tivemos aqui um efeito não recorrente, que fez o lucro aumentar para 22% em relação ao mesmo semestre do ano passado, mas foi por conta de um ganho de causa judicial aqui na Itautec. Então isso aqui não é um recorrente, temos que olhar somente para isso. Mas vocês podem ver que grande parte do resultado da Itaúsa é do Banco Itaú. E o Banco Itaú é um dos maiores bancos da América Latina e também é um banco que vem sempre gerando valor para o seu acionista. Temos aqui o custo de capital médio de todo esse período, desde 2013 até o momento atual, enquanto a rentabilidade sobre o patrimônio líquido do Itaú sempre alcançou muito mais do que o custo de capital. Então, o Banco Itaú sempre consegue criar valor para o seu acionista. Em cinza, em todos os anos, que todo ano teve criação de valor para o seu acionista. Até mesmo nos anos onde tivemos algumas crises, o Itaú ainda conseguiu gerar valor para o seu acionista. E temos aqui um forte crescimento da lucratividade, onde no primeiro semestre de 26 o Itaú alcançou 24,7 bilhões, um crescimento de 9% em relação ao primeiro semestre de 2025. E o ROI atualmente fica na faixa de 24,5%, um dos maiores patamares de retorno sobre patrimônio líquido desde 2013. Então, realmente é um banco muito fora da curva quando olhamos para Itaú. E quando você olha para Itaúsa, basicamente você está olhando para Itaú com um desconto um pouco maior por conta desses riscos um pouco maiores. Aqui a qualidade da carteira de crédito do Banco Itaú, que é impecável, principalmente olhando para a inadimplência de 15 a 90 dias, um leve aumento nesse trimestre, e isso é uma das preocupações do mercado, porque até o mesmo Itaú, que continuava com uma manutenção bem controlada da inadimplência, começou a mostrar sinais de leve aumento na inadimplência. Mas a inadimplência mais complicada, que é acima de 90 dias, segue extremamente controlada na faixa de 1,9%. Então, realmente, o Itaú vem fazendo um trabalho impecável na qualidade da sua carteira de crédito e, por isso, ele pode ainda continuar entregando esse forte crescimento de resultados. E, além disso, a Itaúsa tem o chamado resultado próprio de despesas administrativas, despesas tributárias, doações e outras despesas. Então, em geral, as despesas tributárias são aquelas da ineficiência que eu comentei anteriormente, que isso pode melhorar a partir de 2027. Então, por isso que a Itaúsa tem um desconto também por conta de ineficiência e despesas da hold, porque para a hold se manter, tem que ter ali algumas despesas, mantê-la operacional. E além disso, a Itaúsa também possui uma leve dívida. Temos que a dívida líquida da companhia fica em 1,2 bilhões de reais. E quando olhamos para o indicador de endividamento, a Itaúsa destaca que fica em 0,3 vezes a dívida bruta dividido pelos seus proventos. Então, somente os proventos já quitariam totalmente esse endividamento, que está bem alongado, como podemos ver aqui. E olhando para o fluxo de proventos, todos os proventos que a Itaúsa pagou desde 2009 são os proventos referentes ao Banco Itaú, que são esses aqui em azul. Podem ver que, em geral, o yield que o Banco Itaú paga para a Itaúsa é o provento que ela paga para o seu acionista. Por isso que eu destaco que quando você olha para a Itaúsa, você tem que olhar para o Banco Itaú. Mais de 90% do resultado vai vir desse banco e também todo o dividendo vai vir do Banco Itaú. E o que o mercado estima para os próximos 2 anos de resultado na Itaúsa? O mercado acredita ainda no crescimento bem forte no resultado, na faixa de 14%, principalmente devido ao setor não financeiro da Itaúsa, ainda está entregando um bom resultado e, obviamente, o Banco Itaú entregando mais de 9% de crescimento de lucratividade, olhando para a ótica anual. Realmente, isso é bem provável para esse ano 2026. Somente nesse primeiro semestre, a Itaúsa lucrou quase 9 bilhões. Então, é bem provável, até o final do ano, ela alcançar o restante da lucratividade até a faixa de quase 19 bilhões. Com isso, o PVP da Itaúsa fica de 1,5 vezes e, considerando 60% de payout em dividendos, eu considero isso no Itaú e também na Itaúsa. Nós temos um yield de 7,87%, R$ 1 por ação e o PL de 7,63. E para 2027 também o mercado estima um crescimento de resultados na faixa de 21 bilhões de reais para 2027. Com isso, o PVP da Itaúsa fica em 1,38, um PVP bem baixo para o histórico da Hold. Com 60% de payout, nós temos 9% de dividend yield estimado para 2027. E o PL ficaria em 6,64. Podemos ver que a Itaúsa tem sim grande chance de pagar altos dividendos devido a esse elevado payout atualmente do Banco Itaú.
E, em geral, o Itaú está entregando até mais do que 60%. Eu que sou um pouco mais conservador e eu gosto de projetar apenas 60%, porque vai que o Itaú volta a reduzir os seus dividendos nos próximos anos. E temos aqui o histórico do Itaú em relação ao payout, que em geral fica na faixa de 35% de payout. Em alguns momentos, o Itaú paga mais de 70% de payout, que é o que vem acontecendo atualmente. E olhando para alguns indicadores, o PL histórico da Itaúsa segue bem baixo atualmente, na faixa de 7,7 vezes, e como vimos o projetado para o ano que vem, considerado na faixa de 6,6 a 6,7 aproximadamente, e a mediana desse período todo, desde 1997, é de 8,5 vezes. Então, realmente, a Itaúsa estaria muito descontada se ela manter esse crescimento de resultados, principalmente por conta do Banco Itaú. E com isso, o PL projetado para o ano que vem ficaria bem próximo desse um desvio padrão abaixo das médias, que em geral aconteceram em poucas vezes nesse histórico de mais de 30 anos. Temos aqui que aconteceu em 2022, 2016, 2003 e 1998. Então, realmente é um histórico bem amassado aqui na Itaúsa, olhando já para o projetado para o ano que vem. Porque é aquela história, se o mercado mantiver a Itaúsa nessas cotações, o lucro crescendo, a Itaúsa já vai estar nesse PL a partir do ano que vem. E olhando para o PL histórico do Banco Itaú, também a mesma coisa. Observe que o Itaú é um pouco menos descontado que a Itaúsa, está na faixa, a mediana está na faixa de 10 vezes e atualmente ele fica em 9,5 vezes. E o projetado do Banco Itaú fica bem perto de 8,5 vezes de preço sobre lucro para o ano que vem. O Itaú está muito barato, ele está abaixo de 8 vezes lucro, na faixa aqui de 7,7 vezes de PL. E em relação ao PVP, o PVP da Itaúsa também segue abaixo das médias, a mediana no período é de 1,7 vezes e atualmente ele está cotado a 1,5. E como vimos, um patamar onde a Itaúsa está bem descontada é na faixa de 1,4 vezes de PVP. Então ela estaria nesses patamares de precificação olhando para 2027. E a mesma coisa com o Itaú. O Itaú ainda é um pouco menos descontado, 2,1 vezes de PVP. Então o Itaú, para ficar mais descontado, ele teria que cair um pouco mais do que a Itaúsa, e a seguir vocês vão entender o porquê. Para o Itaú ficar bem descontado, o PVP dele teria que ser na faixa de 1,6 a 1,5 aproximadamente. E olhando para o retorno total nos últimos anos, a Itaúsa e o Itaú tiveram um bom retorno na faixa de 310% em média para as duas empresas, foi bem parecido. Observe que em alguns momentos a Itaúsa descola do Banco Itaú, principalmente em momentos de taxa de juros mais baixas, que obviamente isso afeta positivamente o resultado das empresas do setor não financeiro, aumentando a lucratividade da Itaúsa. Nessa janela, tanto o Itaú quanto a Itaúsa entregaram 15% de retorno anual médio nessa janela de 10 anos. Então foi um bom retorno para um grande banco aqui da nossa bolsa e também para a Itaúsa, que dá para considerar que é o Itaú. E no quesito preço teto de dividendos, temos que hoje a Itaúsa já está nos 12,30, bem amassada. O dividend yield projetado fica naquela faixa que eu comentei de 8 a 9% para 2027. O PL ficaria em 6,57 projetado para 2027, um PL muito amassado. Meu preço teto é de R$ 15, quase 22% de mais segurança. Lembrando que isso aqui considera 60% de payout no Banco Itaú. E quando olhamos para o Banco Itaú, o papel que está mais barato atualmente é a ação preferencial, com final 4, porque essa ação é a que tem mais liquidez. E como eu destaquei no início do vídeo, o investidor estrangeiro segue retirando dinheiro da nossa bolsa, então as ações que têm mais liquidez e mais estão nas mãos dos estrangeiros estão apanhando bastante. E o Itaú com final 3, a ordinária, está mais caro do que o Itaú com final 4, e isso é uma raridade. Mas para o final do vídeo eu vou mostrar sobre isso, que realmente é uma raridade está acontecendo, mas faz sentido em relação à liquidez dos dois papéis. Quando olhamos para o dividend yield, observe que o Itaú é bem mais bem precificado que a Itaúsa, na faixa de 8% para o ano que vem, e o PL projetado fica aqui em 8 vezes. E o preço teto projetado de em R$ 44,00 para o Itaú com final 4, quase 15% de mais segurança, e o Itaú ordinária, R$ 45,00. E observe que tem muito menos mais segurança, porque o mercado não vem batendo na mesma proporção na ação ordinária do Itaú. E na ótica do retorno total esperado, basicamente é a multiplicação dos dividendos pela taxa de crescimento, e eu considero uma taxa de crescimento tanto para a Itaúsa quanto para o Itaú
de 8%, porque é o que o Itaú entregou nessa janela de mais de 15 anos. Eu considerei também a mesma quantidade para a Itaúsa, porque basicamente todo o resultado da Itaúsa vem do Itaú e também vamos ter menor ineficiência para os próximos anos, que vai melhorar ainda a taxa de crescimento da Itaúsa. Com isso, fazendo a multiplicação, nós temos quase 17% nominal a 18% nominal aproximadamente para 2027, tirando 6% de inflação, o IPCA mais 10,17 a 11,19. Para 2027, 3,38% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo de 10 anos. E para o Itaú com final 3, e observe que eu considerei a mais cara aqui, no final das contas, somente para ter uma ótica em relação à Itaúsa mesmo, porque grande parte das ações que a Itaúsa tem são as ordinárias. Então, fazendo a mesma conta, nós temos 16% de retorno embutido ao ano para 2027, tirando 6% de inflação, o IPCA mais 9,42, 1,1% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos. Então vocês conseguem ver a grande diferença de desconto que a Itaúsa tem, por isso que é praticamente mais de 25% de desconto hold, e até a estimativa de retorno mostra muito bem isso. Você está comprando Banco Itaú muito mais barato do que comprar diretamente as ações do Banco Itaú. Mas, obviamente, tem o risco adicional, porque você está terceirizando essa participação. É o risco aqui na Itaúsa, por isso esse desconto holding. E olhando para a parte gráfica da Itaúsa, a Itaúsa vem nesse canal de alta há bastante tempo, fez essa falha de topo várias vezes, principalmente nesse Fibo que foi traçado, também perdeu esse canal de alta recentemente. E eu já comentei em diversos vídeos que essa região onde eu coloquei esse quadrado é uma ótima região para começar os aportes na Itaúsa, principalmente por melhora do retorno total esperado na ação. E olhando para os FIBOS, é bem provável que o mercado, se continuar com esse fluxo estrangeiro negativo, jogue a Itaúsa para a faixa de 11,60 ou quem sabe mais para frente jogue ela novamente para dentro desse canal aqui na faixa dos R$ 10. Então, se a coisa zedar no Ibovespa, continuar o fluxo estrangeiro negativo, é bem provável isso acontecer. E quando olhamos para os papéis de Itaú, a parte gráfica é muito parecida de Itaú, eu nem vou mostrar, mas algo muito interessante é essa razão entre o papel preferencial e o papel ordinário de Itaú. Eu dividi o Itaú com final 4 pelo Itaú com final 3. Foram raras vezes onde o Itaú teve tanto fluxo negativo no papel 4 em relação ao papel 3. Então, se está caindo, é que o papel 3 está mais caro que o papel 4. E observe que isso foi em poucas vezes. E é até interessante mostrar que, em geral, foram momentos de crise na nossa bolsa. Foram os períodos de 2020, 2014 praticamente, 2008 e também 2000. E algo que é até interessante olhando aqui para o Itaú. Mas podem ver que o Itaú ordinário está muito mais caro que o Itaú preferencial. Em geral, essa razão fica na faixa de 10 a 15%. Em geral, o papel com final 4 é 10 a 15% mais caro do que o papel com final 3 do Banco Itaú. Então, temos aqui algo bem raro que aconteceu algumas vezes. Em geral, quando isso aconteceu, foi um período de crise. Então, fiquem de olhos abertos, porque pode ser que essas quedas persistam por mais tempo. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem completo em relação às duas empresas. Então, comenta aqui embaixo qual das duas ações você tem em carteira. Eu, pessoalmente, tenho uma pequena posição em Itaúsa que eu venho montando aos poucos recentemente. Obviamente que eu também gostaria de ter Banco Itaú, mas esse desconto hold excessivo na Itaúsa me chama mais atenção. Então já comenta aqui embaixo qual das duas empresas você tem. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você. Se você gostou desse tipo de análise, se inscreva nesse canal para receber os próximos vídeos. Eu faço os vídeos diários no canal com análises bem completas de várias ações da nossa bolsa. Já se inscreva nesse canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.